Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo sua, bate o Racing por 1-0 e abre vantagem na semifinal da Libertadores. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre Flamengo 1, Racing 0, jogo de ida da semifinal da Libertadores. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo e é importante demais você fazer isso para ajudar aqui ao engajamento do vídeo. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois de na noite de quarta-feira o Flamengo ter conseguido uma merecida vitória sobre o Racing por 1-0, num jogo em que o Flamengo precisou, mais uma vez, mostrar uma capacidade grande de competir, e eu sou um cara que venho questionando aqui o Flamengo não conseguir mostrar um nível de competição muito grande quando as coisas não funcionam ou quando o começo do jogo parece não funcionar. Mas ontem, de novo, pelo segundo jogo seguido, o Flamengo conseguiu superar um começo de jogo difícil e crescendo e melhorando na partida até conseguir uma vitória que, no meu entendimento, foi merecida, né? Se você pega... Antes da gente começar, eu queria até falar... Deixei isso até na thumb do vídeo. Você achou que seria fácil uma semifinal da Libertadores contra um bom time do Racing, contra um time moldado para jogar mata-mata, né? Time do Racing, você pega o desempenho do Racing nos jogos de Copa e você pega o desempenho do Racing nos jogos de Campeonato Argentino, nos jogos lá de Copa da Liga, você vê uma diferença, né? Você vê que um time muito mais pronto para fazer diferença em competições de mata-mata. A gente viu isso na Sul-Americana do ano passado, viu isso na Recopa contra o Botafogo neste ano e viu isso até aqui na trajetória da Libertadores. Então, assim, é preciso colocar em perspectiva que normalmente uma semifinal de Libertadores não é fácil. Uma semifinal de Libertadores não é normal que seja um jogo muito tranquilo. Ontem até vi alguns torcedores do Flamengo reclamando disso nas redes sociais, e um deles até chegou para mim e falou assim: você tá reclamando, você tá passando pano. Na verdade, o Flamengo atropelou o Grêmio em 2019 por 5-0. O Flamengo ganhou as duas do Barcelona de Guayaquil na semifinal de 21. O Flamengo atropelou o Vélez. Gente, é preciso, quando você quer falar, é preciso você analisar o futebol, lembrar o que foram os jogos, né? Se você pega o confronto de 2019, que termina com aquele 5-0 emblemático no Maracanã, ele tá longe de ter sido fácil. O jogo na Arena do Grêmio, que o Flamengo faz uma partida gigantesca, excelente, para mim, na minha visão, a melhor partida do Flamengo sob o comando do Jorge Jesus, na minha opinião, a melhor partida do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus é 1-1. É o jogo de ida da semifinal contra o Grêmio. O Flamengo fez um jogo espetacular, 3 gols anulados do Gabigol por centímetro, e o Flamengo voltou de Porto Alegre com 1-1. E só não voltou com 2-1 porque o Diego Alves fez um milagre no chute do Cebolinha. Então, assim, e no jogo da volta, o jogo do Maracanã, era 0-0 até os 41, se eu não me engano, do primeiro tempo. O jogo vira pro intervalo 1-0. Depois o Flamengo constrói 5-0 no segundo tempo, ali 4 gols num espaço muito curto, e aí fica com a impressão de que foi fácil, mas aquela semifinal não teve nada de fácil. A semifinal de 2021 contra o Barcelona de Guayaquil foi 2-0 no Maracanã e 2-0 no Equador. Então foi mole. Só fala isso quem não viu o jogo. O Diego Alves foi o melhor jogador em campo nos 2 jogos. No Maracanã, o Diego Alves fez 3 milagres. O Flamengo poderia ter perdido o jogo do Maracanã na semifinal de 2021. A semifinal contra o Vélez, essa sim, de fato, o Flamengo sobrou. Foi uma semifinal muito, muito, muito fácil, que não é o normal. Então, assim, quem achava que enfrentar o Racing, um time muito bem treinado pelo Gustavo Costas, um time que tem força física, tem velocidade, tem experiência, é um time vencedor. Então, quem achou que ia ser fácil, acho que
tá com o termostato meio queimado, porque não entende o que é uma semifinal de Libertadores. Como o jogo na Argentina vai ser um desespero, não tem nenhuma dúvida. O jogo na Argentina vai ser o jogo no El Cilindro, vai estar lotado, vai estar uma pressão absurda. O Flamengo viveu um pouquinho isso na fase anterior em La Plata. Acho que no Cilindro vai ser muito pior, até porque o time do Racing é consideravelmente melhor que o time do Estudiantes, pelo menos na configuração Copa. Então, quem achava que semifinal de Libertadores ia ser mole, desculpa, você... mas é que o domínio brasileiro... Beleza, é verdade, o Brasil ganhou as últimas 6 Libertadores, a maioria delas decidindo entre 2 times brasileiros, inclusive a última. Beleza, só que você presumir que qualquer semifinal de Libertadores é moleza, eu acho que é uma coisa fora da realidade. Falando em realidade, o que é real são os produtos espetaculares da GoCase. Produtos que são licenciados, ou seja, quando você compra, vai uma parte da grana para o seu clube. Você quer ajudar o seu clube com reforço? Compre produtos licenciados como os produtos da GoCase. Aqui tem vários, tá? Copo térmico com tampa, garrafa fresh, garrafa com base de silicone. Aqui, torcida do Flamengo, tem essa garrafa aqui, espetacular, deixa a sua bebida quente. Quente. Se for quente, fica quente também. Se você botar chá aqui quente, fica quente. Se você quiser deixar gelada, fica gelada também. Então uma garrafa fenomenal e esses produtos da GoCase estão com desconto no link que está no primeiro comentário fixado. Só colocar o cupom GOVSR, beleza? Vai lá, são garrafas térmicas, copo, capinha de celular, aqui tudo produto oficial, tudo produto licenciado. Tem da NBA, tem da NFL também, então muito fácil, muito simples de você comprar e com desconto. É só colocar o cupom GOVSR e fazer a festa, beleza? Vai lá, primeiro comentário fixado, só clicar no link e mandar ver. Então, feito essa observação, deixa eu botar aqui de novo. Para não cair. Feita essa observação de que quem achou que ia ser fácil, acho que pra mim tá fora da realidade. O jogo foi muito difícil. E foi difícil porque começou com o time do Racing esticando a corda física de uma maneira incrível. Marcação 2 em 1, chegada forte o tempo todo, porém leais, né? O Racing não foi desleal em nenhum momento, isso é importante ser dito. Acho que é muito a característica do Gustavo Costas. Um Racing esticando a corda, marcando com perseguições individuais em vários setores. Um time fazendo dobra de marcação em vários momentos. Então o começo de jogo foi um começo muito difícil para o Flamengo, nos primeiros 20 minutos, até pela característica do time de abusar da bola, da bola do jogo mais direto, abusar dos atacantes do Racing, em especial o Maravilha Martínez atacando a profundidade, e isso deixou o Flamengo bem incomodado, né? O Racing em vários momentos subiu a marcação. Quando não subiu a marcação, quando marcou mais no seu campo, sempre fazendo dobras de marcação, e isso foi incomodando o Flamengo. Os primeiros 20 minutos foram bem complicados para o Flamengo, embora o Flamengo nos primeiros 20 minutos tenha tido pelo menos 2 lances muito claros de gol, ou de perigo, podemos dizer assim. A arrancada do Carrascal pela esquerda, que aciona o Arrascaeta na área, ele fica a centímetros de finalizar. A bola acaba escapando com ele no meio da área, e depois a jogada do lado direito, que termina com a Arrascaeta mandando a bola na trave, né? A jogada, na verdade, vem do lado esquerdo, o cruzamento, o Varela mantém a bola viva para o meio, o Arrascaeta bate, o goleiro não chegaria nela e ela vai na trave. Mas os primeiros 20 foram um Flamengo bem incomodado, e o Racing levando a melhor, como levou praticamente no jogo todo, a melhor no jogo aéreo. Então o Racing começou a esticar essa bola, começou a atacar a profundidade. Quando você tem um time fazendo isso, você começa a gerar muitos escanteios, e nesses escanteios o Racing levou perigo, teve 2 grandes chances, teve 2 boas chances, a segunda uma enorme chance,
quando o Almendra finalizou e o Rossi fez uma defesa absurda no tempo de reação no alto. O Racing poderia ter saído na frente nesse lance, e a partir desse lance, mais ou menos 20, 25, o Flamengo passou a tomar conta do jogo. Era lógico que o Racing não ia conseguir manter aquela pegada física o tempo todo. O Racing começou a marcar num bloco médio, de médio para baixo, e aí o Flamengo começou a crescer, entrou no jogo o Jorginho e principalmente o Pulgar, e o Flamengo começou a trabalhar melhor essa bola, e aí passou a ter oportunidade. Passou a ter muitas, pelo menos 3 boas chances no primeiro tempo. O Flamengo no primeiro tempo finalizou 3 vezes no gol, uma delas do Pedro, batendo na esquerda da área. O Cambeses, o goleiro do Racing, fez uma defesaça. Depois uma outra finalização do Pedro, que ele estava meio caído, né? Ele conseguiu refazer o pivô, jogar a bola por cima do jogador do Racing e finalizar meio que batendo assim com o pé. E aí o goleiro fez outra grande defesa. Então o Flamengo, que começou mal, não mal, mas começou muito incomodado pela postura do Racing, terminou o primeiro tempo jogando melhor. E no segundo tempo, a partir ali dos 15 do segundo tempo, com o time do Racing claramente cansado, o fôlego do Racing foi diminuindo, e aí o Flamengo começou a se impor, e acho que por isso que a vitória do Flamengo foi merecida, né? Porque o Flamengo teve nesse jogo tudo que em alguns momentos faltou ao Flamengo, nos momentos em que as coisas não estavam do jeito que ele queria. Até aqui no ano do Flamengo, quando as coisas saem do jeito que ele quer, o Flamengo vence, e vence fácil, às vezes até de goleada. Quando o jogo sai um pouco do formato que o Flamengo quer, de controle, de domínio, o Flamengo não conseguiu controlar no começo do jogo. Quando foge disso, o Flamengo tinha alguns problemas, e teve alguns problemas na temporada de competitividade. Nos últimos 2 jogos, e acho que isso é a boa notícia para o Flamengo, nos últimos 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o Racing, o Flamengo teve uma situação desconfortável no jogo, e ele conseguiu se manter competitivo, se manter concentrado, o que é muito importante, até conseguir crescer e retomar o controle do jogo. E contra o Racing aconteceu isso, exatamente isso, especialmente no segundo tempo. O Flamengo foi crescendo no segundo tempo, Pulgar crescendo no jogo, Carrascal o melhor em campo, até a galera do Flash Score preparou essa arte aqui falando do Carrascal, né? Carrascal eleito melhor em campo pelos critérios do Flash Score, nota 9.2, fez o gol e também foi o principal criador de jogadas do Flamengo. E aí o Racing diminuindo o ritmo, foi cansando, o Flamengo foi se impondo, as mexidas do Felipe Luiz deram resultado. Aliás, a gente tem que falar, Felipe Luiz acertou demais ontem, tá? Acertou demais. Começou o jogo com o Pulgar no lugar do Saul, e acho que o Pulgar fez um grande jogo, em especial no segundo tempo, e começou com o Carrascal no lugar do Samuel Lino. E acho que isso ajudou os dois, e ajudou o time, porque o Carrascal foi o melhor jogador em campo, e o Samuel Lino, quando entrou bem. Então o Carrascal fazendo esse trabalho do lado esquerdo, sem perder velocidade, sem perder entrega física, mas tendo uma capacidade de construção muito grande. Quase tudo que o Flamengo criou de ofensivo passou pelos pés do Carrascal. E depois, quando o Felipe Luiz mexeu, ele mexeu muito bem. Todas as mexidas do Felipe Luiz ontem funcionaram muito bem. Ele tirou o Alexandro para botar o Ayrton Lucas, vendo que o Racing já não subia tanto, vendo que o Racing já estava mais para segurar, para guardar um pouco a posição, botou o Ayrton Lucas porque ataca demais, ataca melhor, ataca mais o espaço. Aí ele tirou os jogadores de frente. O Pedro estava com problema na mão, né? Acho que o Pedro não era para ter saído ontem, mas acho que ele estava com problema aqui na mão, no pulso, e isso acabou limitando a movimentação dele. Então ele tirou o Pedro, tirou o Arrascaeta e tirou o Luiz Araújo. E aí botou Plata, botou Bruno Henrique e botou o Samuel Lino. O Bruno Henrique não entrou bem, mas os outros entraram muito bem. O Plata
começando a partir da direita para dentro, ganhando um contra um e dando volume de jogo, sequência de jogadas que o Luiz Araújo não estava conseguindo dar. O Carrascal veio para o meio para a posição do Arrascaeta e muito produtivo e muito participativo. Inclusive, no lance do gol, é ele quem mete a bola no facão para o Bruno Henrique e depois aparece na meia-lua para pegar o rebote. E o Samuel Lino, que entrou bem pela esquerda, né? Samuel Lino ainda teve alguns problemas de 1 contra 1, mas foi muito mais participativo e estava na área para finalizar, uma finalização muito boa que o Cambeses fez, uma defesaça, fez o gol que foi anulado por impedimento, mas ele estava lá muito presente, entrou impedido um pouco e cabeceou muito bem na parede da rede e deu um volume de jogo bom. Então, quando o Felipe Luiz percebeu que o time do Racing tinha cansado um pouco, ele botou energia, ele botou força do meio para frente. E isso funcionou porque o Flamengo, a última meia hora, dominou completamente e praticamente não sofreu na última meia hora, né? O Racing não teve praticamente nenhuma chance. E aí era aquela questão do gol sair ou não. Era aquela questão do gol efetivamente o Flamengo conseguir colocar a bola na rede. Teve algumas finalizações até a metida de bola do Arrascaeta com liberdade ali na meia direita. Arrascaeta começou a trabalhar por dentro, mas toda hora se comunicando e se envolvendo com o Plata do centro para a direita. O Plata deu a bola no vazio com o Bruno Henrique entrando no facão. O Bruno Henrique perdeu o gol, né? Era um gol que o Bruno Henrique esperava-se que o Bruno Henrique fizesse na frente do goleiro, e aí na sobra o Plata chutou, acho que a bola iria para fora, bateu em alguém do Racing no meio do caminho e entrou. Então um gol muito, muito merecido para a atuação do Flamengo e para a atuação do Carrascal também, que foi o melhor em campo. Se você olha as estatísticas aqui que o Flash Score nos apresenta, Flamengo 72% de posse, 20 finalizações contra 4 do Racing, 7 finalizações no gol. O Cambeses fez 6 defesas, uma finalização no alvo só do Racing, aquela finalização do Almendra que o Rossi fez uma defesaça. 3 chances claras pro Flamengo, 10-4 em escanteios, e olha esse número aqui, 85-57 em precisão de passe. O time do Racing teve muita dificuldade com a bola. Tudo bem que esses passes acabam ficando assim por conta das bolas longas, né? Como o Racing joga muito em bola longa, e a bola longa não entrou, especialmente depois dos 25. Mas é um percentual de passes muito baixo. E o Flamengo acabou vencendo, na minha visão, merecidamente, pelo crescimento de produção, pelo como o Flamengo cresceu depois dos 25 do primeiro tempo, pela capacidade do Flamengo ter paciência num jogo que é sempre muito nervoso, e também pela forma como o Flamengo ficou concentrado, né? Nesses jogos, geralmente você tá tendo controle, tá tendo posse, jogando no campo do adversário, às vezes você se descontrola numa saída de bola, numa cobertura, numa bola aérea. O Flamengo, que sofreu na bola aérea e vai sofrer muito lá no cilindro, o Flamengo conseguiu se manter concentrado. Muita gente reclamando do gol anulado do Racing, que na verdade nem gol anulado foi, porque o árbitro parou a jogada antes da bola ir na direção do gol, tá? Isso é importante ser dito. Cruzamento da direita, o Rojo sobe. Quando ele sobe, ele está sendo marcado pelo Carrascal. E quando ele cabeceia, antes da bola ir pro gol, o árbitro já apita marcando falta. Isso é importante ser dito. Muita gente está tratando como gol anulado. Não. O árbitro não viu a bola entrar e depois apitou. Antes da bola chegar ao gol, quando a bola saiu da cabeça do Rojo, o árbitro já apitou falta. Então, essa é a questão. Você olhando na imagem normal da TV, na imagem principal da TV, você acha que não houve nada, você fica com dificuldade de entender. Quando tem a câmera mais fechada, você vê que o Rojo sobe dando uma cotovelada na cabeça do Carrascal.
Não é cotovelada de gatilho, que senão ele teria que ser expulso. Ele não fez assim, mas ele sobe com o cotovelo armado e pega na cabeça do Carrascal. O árbitro marcou a falta instantaneamente. Tem gente tratando como se o árbitro olhou, viu que a bola caiu na rede, a bola subiu, aí depois bateu na trave e entrou. E depois ele deu a falta. Não foi isso. Repare o áudio. Ele apita exatamente na hora que a falta acontece. Acho que pra mim tá muito claro que ele viu o cotovelo do Rojo na cabeça do Carrascal e marcou a falta. E pra mim a falta é bem marcada. Você pode até questionar se não dava pra ele fazer o delay do apito. Poderia. Hoje você tem a permissão do árbitro fazer o delay do apito. O que é o delay do apito? Você vê a infração, espera a jogada terminar e depois você marca o que você viu para possibilitar o VAR poder entrar. Agora, nesse caso, ele apitou na hora porque ele viu na hora a cotovelada do Rojo no Carrascal. Então, assim, não foi gol anulado, o árbitro não esperou a bola entrar para depois marcar, ele marcou na hora que aconteceu. E para mim, bem marcado, porque é nítido, é evidente o cotovelo do Rojo dando na cabeça do Carrascal. O árbitro viu isso no campo e marcou. Para mim, bem marcado. Então, assim, para mim não é nem lance polêmico, tá? O árbitro marcou o que ele viu na hora. Ele poderia fazer o delay do apito, mas acho que o delay do apito traria mais confusão pro lance. E aplicou o cartão amarelo no Rojo por uma entrada temerária. Você entrar com o cotovelo assim. E acho que ele nem precisava, tá? Mas quando ele entra com o cotovelo assim, pega na cabeça do Carrascal, o Carrascal não subiu. Depois de tomar essa cotovelada. Então, pra mim, um lance bem marcado. E aí, a projeção pro jogo da volta, e que a gente vai falar aqui até lá, até quarta que vem, é um tormento, muitos jogadores do Racing falando, mostrando uma confiança absurda. O técnico do Racing, o Gustavo Costas, falou textualmente na coletiva: vamos estar em Lima, dizendo que na casa do Racing e tudo, que o estádio vai jogar junto e tudo, e ele dizendo que o Racing vai estar em Lima. Então o Racing muito confiante, o jogo vai ser um tormento. Flamengo tem a lição do que ele fez, do que não fazer, né, no cilindro, porque ele teve uma postura muito ruim em La Plata, e agora o Racing, o Flamengo vai ter que fazer melhor, vai ter que jogar de uma maneira mais competitiva, vai ter que jogar de uma maneira buscando mais o controle do jogo, porque o Racing vai botar uma pressão absurda no jogo da volta. A vantagem é uma vantagem mínima, é a vantagem de jogar pelo empate, mas quem entra para jogar pelo empate desde o primeiro minuto, perde. Então acho que o Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva. A vantagem pra gente é relativa. A gente vai entrar como se não houvesse vantagem. E aí ele diz, vamos entrar como entramos no Beira-Rio depois de ganhar por 1. Vamos entrar, aí ele não falou isso porque ele sabe que a postura em La Plata foi muito ruim. Se entrar igual entrou em La Plata, perde o jogo e vai ser eliminado. Porque o Racing é bem melhor que o Estudiantes. Então, ele falando, e acho que a postura do Felipe Luiz é correta. Não dá pra você ter vantagem de 1 gol e entrar desde o minuto 0, jogar por essa vantagem de empatar. Se tiver lá aos 41 do segundo tempo e você lembrar, fala, ó, 41 tá empatado, o empate classifica, o empate me classifica. Beleza, aí é um outro cenário. Vamos ver, a gente vai falar muita coisa aqui até quarta-feira, mas semifinal da Libertadores, o normal não é ser fácil. Acho que o Flamengo mereceu a vitória e acho que o Flamengo mostrou, quanto o Palmeiras e contra o Racing, uma competitividade que estava faltando em jogos em que as coisas não começam muito bem, em que não começam do jeito que o Flamengo quer. O Flamengo mostrou isso e venceu o Racing por 1-0. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você ir lá na página da GolCase, usar o cupom GOLVSR e comprar esses produtos oficiais aqui para ajudar o seu clube. O produto é de qualidade e você ainda ajuda o seu clube, você ainda bota uma grana no bolso do seu clube com esses produtos oficiais e licenciados. Vai lá que você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.